Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais uma noite, mais uma palavra de Deus para nossas vidas. O intuito desse canal é sempre trazer a verdade. O canal é contra toda heresia, porque Jesus foi um dos maiores e o eterno pregador da verdade. Então, Paulo ainda fala assim, ainda que um anjo desça do céu, em Gálatas capítulo 1, versículo 12, para a memória, ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho que não seja o de Jesus, seja anátema. Ele ainda diz assim, ainda que eu, Paulo, pregue um evangelho que não seja o de Jesus, que seja anátema. Muitos falsos profetas têm saído ao mundo afora e há muito entendimento bíblico incorreto sendo pregado dentro das igrejas. O assunto abordado essa noite é: a palavra pastor, chamar um homem de pastor é correto? Sim ou não? É o correto a ser pregado? É o correto a ser falo? A palavra pastor, ela é título ou dom? Vamos começar pelo livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, que diz assim, irmãos: Ele mesmo concedeu uns para apóstolo. Vamos começar pelo versículo 10. Efésios 4, versículo 10 e 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui no livro de Efésios, Paulo está falando sobre dons. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si todas as dores, enfermidades. Quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus fez milagres. Então, o sofrimento e a dor de todos aqueles Jesus levou. E todos aqueles que na sua carne sofreriam algum dano por seus pecados, simbolicamente e verdadeiramente Jesus levou sobre si toda a dor e sofrimento. Que merecia o castigo que ele sofreu era nós. Mas o mesmo que desceu, o mesmo que subiu. Jesus foi no mais profundo, como está escrito no livro de Pedro, 1 Pedro, ou é 2 Pedro, se me fala a memória. Jesus foi lá embaixo, pregou e voltou. Jesus recebeu, Jesus nos trouxe dons. Jesus trouxe dons de profetas, dons de apóstolos, dons de evangelistas, pastores, mestres. O que é o dom do pastor, irmão? É uma pessoa se levantar como líder de uma igreja para ensinar e servir através da palavra a verdade. E ele ser aquela pessoa tipo Timóteo, que era um líder da igreja de Éfeso. Então, Timóteo ele tinha o dom de pastor, mas a momento nenhum Timóteo era chamado de pastor. Se você observar no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17, Atos, capítulo 20, versículo de número 17, pode abrir a sua Bíblia aí, irmão. Irmão Jarva, por que abordar esse assunto? Você é contra um homem ser chamado pastor? Depende. Depende se ele usa o título para ignorância, como ignorância, ou ele usa o título para se manter financeiramente. Eu conheço vários homens de Deus que é chamado de pastor, talvez não entendeu essa passagem da Bíblia, mas que eles não usam desse título para obter dinheiro, para obter autoridade, para se aparecer, para querer exercer autoridade sobre os irmãos, como pai, como líder que tem que fazer o que eles querem, da forma que eles querem, senão vou botar no banco, senão vou fazer isso. E tem uns homens de Deus que entendeu, talvez trouxe a doutrina de Deus chamar naquele Velho Testamento, Jeremias 23, Ezequiel 33, ai de vós pastores,
porque come da lã das suas ovelhas e come a carne. Deus está falando ali de reis, governadores, que tinham autoridade, que tinham governo sobre pessoas, e eles exerciam e comiam do que poderiam dar ao povo, eles tiravam. Eles não exerciam a sua função corretamente. Deus chama aquele povo de pastores. Ai de vós, pastores errantes. Mas o pastor de hoje em dia, que eu estou abordando aqui, o título de pastor que pessoas levam hoje em dia, esse título não deveria ser de ninguém. Eles não deveriam se envergonhar de ser chamado de pastor. Por quê? Porque o verdadeiro pastor é Jesus. E esse título, esse nome pastor, ele só é retribuído apenas a Jesus. A mais ninguém. Só Jesus, ao meu ver, biblicamente, eu vou lhe mostrar biblicamente, que só Jesus pode ser chamado de pastor. Porque qualquer um que entrar por cima da porta é ladrão e salteador. Nenhum homem aqui morreria por nós, irmão. Mas Jesus, o verdadeiro pastor, ele morreu por todos nós, né? Então eu digo que ele livrou sobre si todas as dores e todo o sofrimento. Hoje, se a graça nos alcançou e vai alcançar muitas pessoas que já é escolhidas e vão ser alcançadas através da pregação do evangelho, elas vão se arrepender, elas vão entregar sua vida a Jesus, graças a Deus por ter dado o teu filho amado por nós. Então, o tema abordado aqui, por que um homem não deve ser chamado de pastor? Eu vou te dizer aqui. Primeiro ponto, nós todos somos irmãos. Atos capítulo 20, versículo de número 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Olha aí. Presbítero da igreja. O tema correto a nós ser chamado é presbítero. Porque pastor é dom. Muitos presbíteros tinham o dom de pastor. Muitos presbíteros apacentavam as ovelhas de Deus através do que? Servindo a ela a palavra, ajudando e doutrinando da maneira correta que Deus nos ensina através da sua graça, através da nova aliança, através do Novo Testamento. Essa é a doutrina da graça. Então ali Paulo chama em Efésios, manda chamar em Efésios os presbíteros da igreja. Em Éfeso não tinha só uma igreja. Tinha várias igrejas, irmão. Porque a igreja começa com uma igreja só não dá para botar todo mundo. Então, os irmãos vão se levantando, um aqui, outro ali. Deus vai levantando da forma dele, os presbíteros. Paulo vai agora aqui, eu vou ler outro trecho em Tito capítulo 1. Vamos para Tito capítulo 1. Os homens que Deus chama para exercer autoridade, para exercer um título, não para ser maior na igreja, não, porque todos nós somos irmãos, mas o episcopado, né? Quem almeja o episcopado, qual é o episcopado? O bispado, o presbítero, que pode ser chamado de bispo ou presbítero. Nunca pastor, nunca. O pastor na Bíblia aqui é Jesus. Ele é o pastor. Ele que deu a vida pelas ovelhas. Eu me constrangeu quando as pessoas olham para mim e falam, irmão Jarva, você tem um chamado de pastor. O irmão é pastor. Ô irmão, amém, glória a Deus, mas pastor é Jesus. O dom, né? Possa ser que Deus está me capacitando. Porque há uma exigência. Não é assim eu pegar uma pessoa, já derramar um óleo na cabeça. Uma que essa prática de óleo não existe, irmão. Isso era para reis, era para sacerdote no tempo de antes da lei. No tempo de hoje a gente ora, apresenta a igreja, quando tem um homem de Deus. A igreja não, que a igreja somos nós. No meio da congregação, no meio dos irmãos, onde cultua, que é levantado um homem, né? Ou esse irmão aqui, um irmão benção na palavra, ele dá um bom testemunho,
como em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz, quem almeja o episcopado, seja amante de uma esposa só, tenha seus filhos crentes, tenha mansidão, seja hospitaleiro. Vamos ver lá, irmão. A gente veio para 1 Timóteo aqui, mas vamos ver. Ou para Tito, mas vamos ver lá em 1 Timóteo. Desculpe os irmãos aí se eu tô indo com rapidez, é porque quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a ter mais, né? A Bíblia diz que 1 Timóteo capítulo 2,15, ou 2 Timóteo capítulo 2,15, que o obreiro, ele tem que saber manejar a palavra de Deus, né? Então aqui a gente começa a ter uma melhoria, né? Para a glória de Deus, em mexer nas escrituras. Então capítulo 3, versículo 1, fiel é a palavra, se alguém aspira no episcopado, excelente obra almeja. 1 Timóteo capítulo 3. Episcopado. É necessário, portanto, que o bispo, outras bíblias falam presbítero, que é a mesma coisa, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Não é de qualquer jeito não, meu irmão. Porém, cortato, inimigo de contendas, não avarento. Não avarento. A maioria que eu conheço aqui em Salvador, Bahia, a maioria, não só da Igreja Universal, Mundial e de outras pequenas também, a maioria é avarento. Até porque muitos deles pregam falso dízimo, né? Uns por ignorância e outros por torpe ganância. Mas Paulo alertou isso também. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina em todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 4 do capítulo 3. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Você pode entender aqui, irmão, como é mais ou menos a exigência que Jesus, o nosso Senhor Jesus, usa Paulo aqui para trazer uma pessoa para frente da igreja como líder, como um homem que ali está para servir, ajudar. Não é de qualquer jeito não, irmão. A maioria desses pastores que hoje diz que é pastor, eles nunca foram pastores, nunca. Muito menos eles deveriam, perdoe, irmão, eles deveriam gostar de ser chamado de pastor. E eles nunca foram um bispo, um presbítero na vida deles, nunca. Porque eles são avarentos, eles amam a si mesmo. E muitos deles são até homens que estão tentando ir, mas eles agem de torpe ganância. Eles não têm uma casa disciplinar, eles não se dão bem com as esposas, eles são ignorantes, eles tratam a mulher como filhos de qualquer jeito, e etc, etc. Há uma exigência para ser um líder, um bispo, um presbítero. Eu não falo pastor, porque não existe pastor homem como nós, não existe. A palavra certa é presbítero. Então, irmão, vamos para o livro de 1 de Timóteo agora, de Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para constranger ninguém, irmão. Até porque eu conheço homens de Deus que pregam a verdade, ensinam a verdade, estão à frente de uma igreja liderando conforme a Bíblia, eles doutrinam conforme a Bíblia, eles ajudam o irmão, eles não querem nem que chame ele, meu irmão, se não quiser me chamar de pastor, não me chame. Eles falam assim, eu conheço 2 homens de Deus, entendeu? Eu não gosto nem de citar no YouTube, 2 homens de Deus, mas eles também estão errados nesse fato de
ser chamado de pastor. Eles também são errados. Estão errados nesse sentido. Mas o nosso Senhor Jesus, eu creio que perdoará eles, porque assim, eles foram por algum momento, por ignorância. Eles não observaram nessas partes dessa doutrina de nosso Senhor Jesus. Talvez hoje ele até tenha observado, mas ele já lançou esse nome sobre pastor, e eles mesmos falam, não, irmão, que não quiser me chamar de pastor, pode me chamar pelo nome. Eu mesmo respeito muito esses homens de Deus, e outros que eu conheço também, que são homens de Deus e não têm avareza, eles se encaixam em 1 Timóteo capítulo 3. Mas eu não consigo chamar ninguém de pastor. Consigo chamar de presbítero. Quando é um homem de Deus mesmo, que está ali, que segue a palavra, que eu vejo que ele se encaixa em 1 Timóteo capítulo 3. Tá entendendo, irmão? Mas assim, o correto é isso aqui. Eu estou passando o correto. O correto é presbítero. É o correto. É uma doutrina, é um ensinamento e é uma coisa que Jesus nos ensinou corretamente. A graça é o Novo Testamento, irmão. O Novo Testamento é a graça de Deus. A graça também se manifesta no Antigo Testamento, que a graça é Jesus. Mas assim, é um ensinamento do nosso Senhor Jesus. Então assim, em 1 Tito, ou em Tito, capítulo 1, no versículo 5 ao 9, Paulo chama Tito e manda Tito ir lá em Creta, que era uma ilha. E Tito era um cooperador, um homem de confiança, né? Toda igreja tem um homem de confiança, e todo local tem um homem de confiança, um homem de Deus. E aí o líder da igreja fala assim, Paulo naquele tempo, apóstolo do nosso Senhor Jesus, contado entre os 12. Matias não era apóstolo, quem escolheu Matias foi Pedro. Um dia eu vou passar esse estudo de Matias aqui, vou mostrar a você que são 12, não 13. Paulo, apóstolo do nosso Senhor Jesus, ele dá uma ordem a Tito. Tito, vá lá em Creta, vá lá na igreja de Creta, olhe os homens lá e levante presbíteros. E aí, agora Paulo escreve, por esta causa te deixei em Creta, ele está falando com Tito, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Alguém seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, bispo e presbítero, tá vendo? A mesma coisa, seja irrepreensível como despeceiro de Deus. Não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. As mesmas coisas que em 1 Timóteo pede. Versículo 8. Anti-hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. É muito forte, irmão, que eu estou passando para nossas vidas aqui. Isso Deus já me deu há muito tempo. Deus me dá ensinos pela misericórdia de Deus que a gente vai estudando e vai aprendendo, porque eu só quero a verdade, né? Eu só passo a verdade. Não foi eu que escrevi a Bíblia, foi Jesus, né? Então a gente tem que pregar a verdade. Então a verdade é, Deus não chamou ninguém para ser chamado de pastor, é presbítero. O presbítero da igreja. Por quê? Porque Jesus é o pastor. E nós, que fomos chamados para exercer essa autoridade, né? Quando eu falo nós, eu falo de pessoas que estão num caminho, almeja o episcopado. Ser alguém lá na frente que possa ensinar, ajudar, né? Ter a direção de um culto, à frente de uma obra, um chamado, né? 1 Timóteo 7,20 diz: cada um se coloca na posição que foi chamado, né? Nós temos que se colocar na posição que foi chamado. Eu almejo o episcopado, eu almejo o presbitério, o bispado, que é a mesma coisa. Mas não é o momento, porque assim, eu tenho que me encaixar em algumas coisinhas aqui. Às vezes eu não me acho hospitaleiro,
Às vezes eu acho que eu não tenho domínio sobre si, às vezes eu sou muito ignorante, eu preciso controlar mais a minha natureza. E Jesus sabe na onde agem os meus defeitos, que eu não estou nessa noite aqui para falar dos meus defeitos. Eu só estou aqui pregando, na verdade, o ensinamento sobre pastor é correto ser chamado de pastor ou é presbítero. Então você já vê aqui que Tito, ele foi chamado por Paulo na direção do Espírito Santo para ir lá em Creta, na ilha de Creta, levantar e ir na igreja observar. Ele foi lá observar e chegou na igreja, observou quem estava na frente, quem estava por trás, quem estava... E quem era nas igrejas, homens que tinham esse chamado de 1 Timóteo 3, esse chamado que está aqui, alguém que seja irrepreensível. Ele foi observar e falou, agora eu levanto você. Acreditou que ele fez uma oração, apresentou a igreja e disse, você, meu irmão, a partir de hoje você é o líder da igreja. Né? Como muitos já fazem em igrejas assim. Né? Mas a maioria também não foi chamado para nada. Hoje tem muita gente levantada que não foi chamado para aquilo. Entendeu? E muitos estão fazendo de maneiras erradas também. Estão derramando óleo, fazendo práticas levianas, práticas do Antigo Testamento, que Deus não ensinou nada disso, e eu não sei de onde foi que eles arranjaram essa loucura na mente deles. Né? Mas que Deus ilumine a mente de homens e mulheres de Deus que estão vivendo um errante para que venha viver conforme a vontade de Deus. Né? O nosso querer é esse, que pessoas se arrependam e passem a viver o verdadeiro evangelho. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o livro de Tiago, capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo de número 5. Glória a Deus, aleluia. Tiago, capítulo de número 5. Abra sua Bíblia aí, que eu sei que se você não viu esse vídeo agora, eu vou postar esse vídeo, você vai ver outro dia com calma, mas assista o vídeo todo. Tiago, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Só era necessário só o 14, mas eu vou começar com 13 para você entender. Que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Uma pergunta. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. 14. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Presbíteros da igreja. Talvez, às vezes, tenha uma reunião de irmãos em um local que foi alugado. E aí não tem só um homem de Deus que é presbítero. Tem 2, tem 3, né? Porque uma obra de Deus, ela não dá continuidade sozinha. Precisa de irmãs para ajudar, precisa de irmã para aconselhar, precisa de irmãos para ajudar na obra, precisa de irmã e irmão para visitar, para levar a cesta básica, etc, etc. Vamos tocar nesse assunto profundamente, que o assunto aqui é pastor e presbítero. Então você vê que o próprio Senhor Jesus, usando um Tiago, o que é que ele faz aqui? Ele pega, ensina que se está alguém doente, leve até o presbíteros, em plural, da igreja, para que faça oração. E diz assim no 15: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Deus está dando a garantia que vai levar, vai orar, e essa oração vai curar o enfermo. E se tiver pecado e se arrepender, serão perdoados seus pecados. Uma garantia de Jesus. Isso é até para nós exercer a nossa fé. Parar de toda hora estar em hospital. Irmão, aproveitar essa oportunidade. Toda hora. Você tem fé, ora. Vai até um homem de Deus. Pede alguém para orar por sua vida, que você veja que seja de Deus. Ou você bota o joelho no chão e pede a cura ao Senhor também. Viu, amado? Que Deus faz também. Então, presbítero, de novo, vai até o presbítero ora e você será curado. Vai até o pastor? Não. Presbítero. Vamos agora, sabe para onde agora? Para nós finalizar. 1 Pedro. 1 Pedro.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei, não. Tu és o meu amigo. Glória a Deus, meu irmão. 1 Pedro capítulo 5, irmão. Capítulo 5 de novo. A gente já olhou alguns capítulos 5 aqui. 1 Pedro, depois de Tiago, irmão. Capítulo de número 5, versículo 1 ao 5, viu? Capítulo 5, do versículo 1 ao 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Para finalizar, para o vídeo não ficar muito grande, e eu conto com você para edificar mais pessoas. Mande para líderes de outras igrejas, pessoas que você conhece, mande para elas, para que elas entendam também a verdade, irmão. Também a verdade. E se ela tem um desejo de ser pastor porque ela quer exercer autoridade, ela quer ser alguma coisa, ela quer mandar em todo mundo, para quebrar logo esse jugo de escravidão na vida dela, para que ela acorde. Amém? Mas aqui não é para bater ninguém, aqui é apenas para ensinar a verdade. O pastor é Jesus, irmão. Ele é o sumo pastor. Ele que é o que tem que ser chamado de pastor realmente é só Jesus. E mais ninguém. Amém? Glória a Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ó, como Pedro diz, rogo a vós, presbíteros, eu como eles. E testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda comparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ele está falando com os presbíteros. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por um constrangimento, mas por espontaneamente como Deus quer. Nem por sorte ou ganância, mas de boa vontade, isso. Pastoreie, ajude, pregue, mas não por dinheiro, não por ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, não é para dominar eles, botar uma corrente e que eles façam o que você quer, não. Mas de boa vontade. Nem como, versículo 3, nem como dominadores dos que foram confiados. Foi confiado a você cuidar dessas vidas, ajudá-las. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Seja um modelo para eles. Ora, logo que Supremo Pastor se manifesta, quem é o Supremo Pastor que se manifesta? Recebereis a insaciável coroa da glória. O Sumo Pastor que se manifesta, os presbíteros eles são como pastores aqui na terra, para cuidar. Por isso que o dom, quando Paulo fala, o dom que Cristo te deu, através da oração dos presbíteros, se não me falha a memória, isso está escrito em Atos dos Apóstolos, né? Paulo fala com Timóteo. Roga igualmente aos jovens, sede submissa aos que são mais velhos. Outros sim, não trato de uns com os outros, cingim-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e contudo aos humildes concede a sua graça. Né? Quantos líderes são soberbos, irmão? Deus resiste a eles. E a qualquer um de nós que se soberbecer. Quantos deles são soberbos, irmãos? Homens maus. Homens. Aqui é a minha agenda, irmão. A minha agenda, tá vendo? Aqui eu guardo toda pregação que Deus me dá, todo estudo bíblico que Deus me dá, né? Eu tenho muito estudo aí, eu estava olhando hoje, eu tinha parado de escrever versículo, capítulo, voltei, eu marco muito minha Bíblia é toda marcada. Olha, tá? A Bíblia é toda marcada, irmão. Isso aqui é a parte de 1 Pedro, a Bíblia é toda marcada, é uma Bíblia velha que tem aqui, que eu gosto dessa Bíblia. Então, a Bíblia que eu marco, eu levo as coisas de Deus a sério, irmão. Eu sei que tem coisas que pisamos, que escorregamos, a gente deixa de fazer, irmão, vamos se dizer assim, né? Mas eu não sou um varão sem falha, só tenho falha, irmão. Não tô aqui para querer ser melhor do que ninguém.
Mas eu mando um recado para todos aqueles que amam ser chamados de pastor. Tome vergonha na cara, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o homem, quando ele quer ser, almeja o episcopado, o bispado, o presbítero, ele tem que se colocar em algumas posições. Analise-se a você mesmo, se você se coloca nessa posição. Se você merece ser chamado de presbítero, pior ainda, pastor. Pastor é Jesus. Viu? João capítulo 10, se você lê, você se envergonha se você lê com os olhos abertos para Deus. Entendeu? Às vezes não tem homens de Deus que não conseguem evitar, ele tem dentro do coração dele que ele não é pastor. O pastor é Jesus, ele está só exercendo ali um título que inventaram, que chamaram, porque as pessoas acham que é dessa forma, né? Que o homem de Deus tem que ser chamado de pastor. Mas, biblicamente, não é para ser chamado de pastor, entendeu, irmão? É presbítero. Eu não vim aqui ser melhor do que ninguém, nem dizer que muitos homens que são chamados de pastor não são homens de Deus, jamais. Eu conheço o Jardel Fernandes, um grande homem de Deus, um homem benção de Deus, acompanho ele, sigo a igreja dele, me considero como se fosse da igreja dele, Paulo Júnior e outros homens de Deus que agora fugiu da memória. Mas assim, irmão, o correto mesmo não é ser chamado de pastor, é presbítero. Amém? Esse é o estudo dessa noite. Guarde os versículos, capítulo. Eu não vou entrar mais no profundo, entendeu? É um estudo bíblico sobre pastor, é correto ser chamado de pastor ou é presbítero? Como deve ser um homem de Deus? Qual é a forma que Deus quer para que um homem exerça a autoridade de ajudar, guiar as ovelhas de Jesus, né? Porque as ovelhas não são dos líderes, como diz, eu sou seu pastor, você é minha ovelha, não, a ovelha é de Jesus. As ovelhas da terra aqui, que somos nós, somos as ovelhas do pastor nosso Senhor Jesus. Mas Jesus levanta homens de Deus, os presbíteros, para ajudar na igreja do Senhor a ser líderes lá na frente, como nossos irmãos, não por torpe ganância e nem com domínio sobre ela, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Amém? Deus abençoe aí. Não esquece de dar um joinha, compartilhar para outros irmãos, para líderes, para obreiros. Depois eu vou postar mais vídeos aqui. Eu tenho deixado o trabalho me sufocar muito e eu tenho negligenciado nessa questão de não postar vídeos, mas tem muito estudo bom, muita coisa boa aí no canal. Em breve eu vou colocar. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou gravando de um celular, mas em breve, se Deus permitir, eu vou comprar um computador. Vai ser melhor ainda para nós. Amém, irmão? Deus abençoe e acompanha aí.